nome é Cláudia Zirbis e esse é o Guilherme Zirbis Hofmeister, meu filho de 4 anos e meio. O Guilherme é uma criança muito carinhosa, muito amigo, a gente brinca com muitas coisas físicas, brincadeira de pega-pega, e faz cosquinha. Vamos apresentar como é que é o nome? Eu sou a Márcia Madaloso, sou casada com a Ayrton Madaloso e essa é a nossa filha Júlia, de 8 anos. O que a Júlia mais gosta de fazer é brincar no computador e no tablet. O Guilherme tem autismo. A Júlia tem autismo. Durante muito tempo acreditou-se que o autismo era um problema psicológico, provocado pela relação pouco afetiva entre mãe e filho, o que trazia muita culpa para as mulheres e dificultava ainda mais as relações familiares. Atualmente, sabe-se que o autismo é uma disfunção neurológica que afeta a sociabilidade, a linguagem, a capacidade lúdica e a comunicação. Apesar de não ter cura, a criança que recebe tratamento precoce tem mais chances de desenvolver a linguagem, integrar-se socialmente e frequentar a escola regular. Aceitar as diferenças, trabalhar as dificuldades e limitações e derrubar os preconceitos são pontos de partida para o aumento da qualidade de vida das pessoas com autismo. O autismo é um problema biológico, ele não é psicológico, aonde uma criança apresenta alterações no desenvolvimento, quer dizer, foge do desenvolvimento normal, e essa criança vai ter dificuldade para se comunicar, seja através de gestos ou para começar a falar, pode atrasar, ela vai ter dificuldade para brincar e se socializar com crianças da mesma faixa etária, e tem uma forma de brincar ou uma forma de mexer com os objetos que é repetitivo, é uma criança que alinha os brinquedos ao invés de dar função aos brinquedos, que às vezes tem movimentos repetitivos com as mãos, tem hábitos repetitivos, que é sempre andar no mesmo lado da calçada, ou é muito metódica, não gosta de novidade. Esse conjunto de sintomas, né, de observações, é o que a gente chama de autismo. Fala. Abre. Abre. Muito bem. Muito bem. Tu quer ir mais uma vez? Ai. Mais? Então vamos lá. Como é que foi tua gestação? Minha gestação foi bem tranquila, porque já era o meu 3º filho, fiz o pré-natal todo bem direitinho, todos os exames. O Guilherme foi amamentado no peito até 1 ano. Ele teve um desenvolvimento bem típico até o 1º aniversário. Ele caminhou com 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E depois disso, a gente sabe quando tem outros filhos, né? Parece que toda semana tem novidade, tem coisas acontecendo. E eu via que o Guilherme estava estacionado. Essas novidades não apareciam. Por volta de 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, que algumas características mais marcantes apareceram. Que foi girar objetos, ficar fazendo movimentos estereotipados com a mão. Parecia surdo, a gente chamava, ele não olhava. Mas hoje eu vejo que a comunicação não verbal, ela antecede a verbal. Ou seja, o meu filho não apontava, não me mostrava coisas, não me trazia objetos. E isso é uma característica, talvez uma das mais marcantes como marcadores precoces do autismo. Antes do Guilherme, você sabia o que era autismo? Não. Eu tinha uma visão estereotipada do autismo. Para mim, autismo era o que eu já tinha visto em filmes. Há 20 anos atrás, você falava em autismo como sendo uma coisa grave, crianças que não falavam, que tinham um retardo mental associado. E aí os trabalhos foram mostrando que, considerando aquele tripé da dificuldade social, de comunicação e do brincar repetitivo, você tem um leque muito maior de comportamentos do que só os casos graves.
E aí se criou esse conceito de espectro autístico, que seria um espectro de severidade, onde você tem desde crianças que não falam, com comprometimento mais severo, até pessoas e crianças que vão crescer e virarem pessoas mais leves, que podem estar numa faculdade, que vão se profissionalizar, mas que mantém a essência da dificuldade de comunicação, de pouca sociabilidade e às vezes uma falta de malícia. Vamos montar horário de segunda-feira? Pior. Então bota lá no horário. Depois, o que temos lá na escola? Educação. Márcia, eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua rotina, assim, quando a Júlia tá contigo e quando ela não tá contigo. Como é que é o teu dia a dia? Meu dia a dia sempre começa cedo com ela, né? Todas as manhãs ela tem alguma atividade de terapia, né? À tarde nós almoçamos e depois ela segue para a escola, onde ela tem outras várias atividades e muitas vezes ela tem terapia depois da aula ainda. Tu tentou fazer alguma coisa, estimular ela antes de saber o que ela realmente tinha? Os sintomas da Júlia vieram rápidos, né? E em seguida a gente tomou providências e começamos uma estimulação precoce. E como é que foi o diagnóstico dela? De 10 sintomas do autismo clássico, a Júlia apresentou acho que 8. Flap, bater a cabeça na parede, andar na ponta dos pés, movimento com as mãozinhas, os dedinhos na frente do rosto, a perda da fala, a perda das palavrinhas que ela já tinha aprendido, né, o isolamento, aquele olhar que atravessa a gente, ela não olhava pra gente. Quando eu cheguei até a neurologista, eu já sabia que ia ser autismo, né? Foi mais fácil. Foi só eu explicitar algumas coisas e ela fechou o diagnóstico. E como é que tu recebeu esse diagnóstico? Tu como mãe, assim? Embora eu já tivesse percebido, quando o médico fala é diferente, né? A gente leva aquele baque, mas só que a reação que eu tive foi de correr atrás na mesma hora, né? Teve aquele momento do luto que ia e vinha, mas nunca chegou a se apoderar totalmente de mim. Vai lá, Guigui. Eu acho que é uma espécie de luto, porque tu tinha um filho idealizado e isso não tem como tu não levar um tempo para processar, para entender, para aceitar. Tem todas aquelas fases, né, que a gente fala, como um luto mesmo, até tu chegar na aceitação. Um dos marcos considerado mais fiel é estar apontando com 12 meses, né? Mas esse é um marco, já na verdade uma criança que com 8 meses não mantém um bom contato ocular, que com 12 meses você chama, a criança não te olha, que ela não aponta, né? Que ela não sorri de volta, que ela não tem aquelas brincadeiras que um bebê de 6, 8 meses já tem de esconder, aparecer, que se você cobre o rostinho ela ri quando você aparece. Na verdade é a falta da interação social e a falta de interesse nas pessoas. Às vezes é uma via sacra, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que as famílias encontram é ter um diagnóstico consistente, que não seja tão lento como normalmente é. No meu caso, que não é diferente de muitas outras famílias, foi uma verdadeira peregrinação, né? Da neurologista para psiquiatra, da psiquiatra para psicóloga, da psicóloga para uma outra psicóloga. Quais são as características do Guilherme que chamam mais atenção? E eu acho que a característica mais marcante é ainda a dificuldade na comunicação e o tipo peculiar de comunicação dele. As palavras que ele produz ainda são muito poucas e elas não têm um som perfeito, elas têm um som aproximado, uma tentativa de se aproximar à palavra. Oi, 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 meu amor. Hoje em dia a gente tem certeza que, primeiro, o diagnóstico precoce muda a história de vida dessa família e dessa pessoa. Então, o ideal é que a gente faça um diagnóstico de autismo quanto antes. Se a mãe e a família têm essa percepção de que alguma coisa está errada, insiste com o pediatra, porque essas colocações de cada um tem o seu tempo, vamos esperar, isso não é nada, vai dar tudo certo no final, muitas vezes atrasa imensamente o início do tratamento e o prognóstico final. 4. 1, 2, 3, 4. Escolha um amigo para botar uma casa. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho, Márcia, do tipo de autismo que a Júlia tem. A Júlia, como foi uma criança que foi muito estimulada desde cedo e foi muito aceita, o diagnóstico dela evoluiu, né? Ela teve uma hipótese de diagnóstico de autismo leve a moderado, quando era pequena, ela não falava, né? E ela caminhou dentro do espectro. Quais são as dificuldades que ela tem hoje? A dificuldade maior dela é a interação social.
né? Ela não consegue manter uma conversação por muito tempo, chegar numa outra criança da mesma idade e para desenvolver uma brincadeira, sempre tem que ter alguém arquitetando, mostrando. E o que ela faz sozinha, assim? Sozinha, ela lê muito, né? E ela fica bastante no computador também, com jogos e vídeos, ela vê filmes. Tem guarda de noite e tem que cuidar para não pegar. E o que tu tem que fazer? Construir. Quais foram as principais mudanças na rotina de vocês, assim? Foi completa. A nossa rotina... Eu tive que parar de trabalhar, né? Primeira coisa. Tu não conseguiria ir em supermercado ou restaurante. Alguns amigos, assim, se afastaram, porque como eles nos chamavam, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nós tivemos que mudar a nossa rotina na ocasião. E as pessoas se afastam, não foi pela síndrome em si, mas por nós não participarmos, entendeu? A tua percepção de que alguma coisa não estava bem, assim, foi semelhante à da Márcia? Não. Realmente, por trabalhar, sair de manhã cedo, voltar à noite, eu não tinha essa percepção. Como é que é a tua interação com ela? Como é que tu te organiza no teu dia a dia para estar com ela, para participar das atividades que ela faz? Eu mais à noite, então quando eu chego à noite, eu procuro brincar com ela, e tem algumas atividades que são minhas, né? Sempre. Banho é comigo, escovar os dentes é comigo. Parece que às vezes ele dá um passinho para trás para dar 2 para frente. Dá um passinho para trás em uma determinada área para desenvolver outra. No Brasil, há em torno de 1 milhão de casos de autismo. Crianças com autismo têm dificuldades para compreender a linguagem e as emoções. Isso não significa que elas não gostem de carinho ou de conviver com outras pessoas, desde que respeitados os seus limites. Eu não sei o que é autismo. Não sei o que é autismo. Quem tem autismo é uma pessoa que vive num mundo próprio dela. Uma deficiência mental e física também, né? Pessoas que têm problema de cabeça, né? É uma pessoa recluída, quieta no seu canto, assim. Não conheço ninguém que tenha autismo. Não tenho ninguém conhecido, assim. Por que tem, como é que vem, como lida com isso. Especificar como é que a gente descobre que uma pessoa tem essa doença. Pessoas com autismo são super inteligentes? Existe um pequeno percentual que pode ter uma inteligência acima do normal, mas a maior parte não. Autismo é um tipo de retardo mental? Você pode ter pessoas com autismo e com retardo mental, mas não é um tipo, é outra situação. Crianças com autismo têm mundo próprio? Na verdade, elas não têm recurso para funcionar no nosso mundo. Para quem olha de fora vai achar que isso é um mundo próprio. Mas isso não é uma escolha, eu estou confortável aqui no meu mundo. É uma falta de recurso para processar as informações do mundo, para entender a intenção dos outros, para entender a linguagem, para se comunicar. Então não é uma escolha de um mundo próprio. É uma incapacidade naquele momento, uma impossibilidade de funcionar no mundo geral. Que bem trabalhada, ela vai ficar muito feliz de poder ter acesso a outras coisas. Existe remédio para autismo? O que tem de remédio atualmente são remédios para o que não estiver funcionando bem, mas não é para o autismo. O que trabalha e melhora o próprio autismo, o que trata o autismo são as terapias e as intervenções educacionais. Aqui, Henrique, eu uso várias coisas para estimular o Guilherme. A gente brinca bastante. Tu vai subir aí. Todos os teus amigos aqui, ó. Que tipo de estímulos e terapias que vocês buscaram? Como o Guilherme é pequeno ainda, eu preferi seguir essa tendência que tem de intervenção precoce nos Estados Unidos de preconizar essas terapias em casa. Tudo começou porque eu traduzi um livro que eu trouxe dos Estados Unidos que se chama Modelo Denver de Intervenção Precoce. Ele também segue a liderança da criança, mas ele tem um diferencial muito grande, que é coletar dados dessas intervenções, dessas terapias, e dessa forma tu poder perseguir o progresso. É um progresso diferente, porque ele não é um progresso muito previsível. Parece que às vezes ele dá um passinho para trás para dar 2 para frente. Dá um passinho para trás em uma determinada área
para desenvolver outra. O que é esse tratamento? Esse tratamento é feito de forma intensa, né? E a gente conta com terapeutas de diferentes áreas. Pode ter terapeuta da área de psicologia, da área de fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, educadores especializados nisso. Mais importante de qual a área de formação dessa pessoa é o que ela vai fazer. Então, toda a terapia do autismo é para você resgatar esses primeiros passos que são os essenciais para que o resto venha. Quais são eles? Prestar atenção em conjunto com alguém, ter motivação social, ter imitação, e você tem vários métodos e formas de conseguir esse primeiro passo, e esse primeiro passo é essencial. Agora, abre e fecha. Isso! Hoje em dia, as terapias do Guilherme são com 2 fonoaudiólogas. Uma vem em casa, ela segue uma abordagem conhecida como Sunrise. Para o trabalho de fonoaudiólogo, ele é muito bom, porque ela segue os interesses dele, ela segue o que ele está a fim de fazer e ele fica altamente motivado para essas interações com ela, e isso propicia que ele vá vocalizando mais e mais. A outra fono ele vai só uma vez por semana. É um trabalho conhecido como método Padovan e é um método de reorganização neurofuncional. Ele retoma etapas do desenvolvimento através de movimentos, através do corpo. E na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Guilherme participa de uma pesquisa junto com outros 2 meninos que também têm autismo. E nessa pesquisa elas já estão em fase de avaliação de um aplicativo que é basicamente uma prancha assim, só que tem outras funções, além da simples solicitação de alimentos ou de lugares que ele quer ir. E ele vai lá uma vez por semana, ele adora ir na URGS, até porque tem esse contato com os outros amigos. A gente faz programas às vezes até fora da URGS, né? O SCALA a sigla significa Sistema de Comunicação Alternativa para Letramento com Autismo, e o aplicativo tem um funcionamento bem simples. Ele tem 3 grandes módulos: o módulo prancha, o módulo história e o módulo comunicação livre. A ideia dele é que o adulto ou a criança possa montar suas próprias pranchas para comunicação e ele sintetizar por uma voz artificial a fala, mas principalmente poder desenvolver histórias, né, e criando simbolizações com a criança. Na verdade, o aplicativo é parte de um sistema maior que envolve o programa de computador e um conjunto de estratégias e de ações de aprendizagem. Nós vamos às casas das famílias ensinar as famílias como elas precisam ou podem proceder, utilizando comunicação alternativa de alta tecnologia, como computador ou tablet, ou se no caso da família não ter condições, pode utilizar a baixa tecnologia, que é utilizar ela no formato de papel, impresso, figuras. Ela começou com TO, terapeuta ocupacional, depois a gente migrou para uma fono, né, isso na época de Porto Alegre ainda, a gente ficou 2 anos indo a Porto Alegre, depois ela migrou para uma psicopedagoga e a fono, ficou com as 2 juntas, e depois eu resolvi trazer para cá. Daí encontrei pessoas aqui dispostas a trabalhar comigo, a gente montou uma equipe e a Júlia tá firme até hoje com a mesa psicopedagoga. Eu queria que tu me falasse um pouquinho da ecoterapia, assim. A Júlia começou a fazer a eco em torno de 3 aninhos, né? E eu acho que 100% dos autistas têm problema sensorial. Isso é uma coisa comum entre todos eles. E sensações de balanço, o balanço do cavalo, né, o trote do cavalo, fizeram com que ela começasse a falar mais. Postura e uma série de outras coisas. Tônus muscular, A Júlia tinha problema de tônus muscular, era mais flácido. Né? E até o contato com outra pessoa, né? Isso. Porque eles têm aquela coisa de não encostar, de não beijar, de não abraçar, né? E o contato com o pelo do animal, passar a mão, tudo isso vai ajudando a desenvolver. Tanto a família quanto a escola tem um grande poder no acompanhamento e no auxílio de uma criança com autismo. De que modo? Reconhecendo que ela tem características singulares, reconhecendo que ela tem necessidades que não são as mesmas necessidades de outras crianças.
mas ao mesmo tempo que a partir desse reconhecimento não fazendo com que ela permaneça prisioneira dessas suas características. Então é um duplo jogo de acolher e ao mesmo tempo auxiliar para que ela rompa essas barreiras. A introdução progressiva de situações novas deve ser feita tanto pelos professores quanto pelos familiares para que esse deslocamento da criança aconteça. E como é que foi entrar para a escola? Primeiro semestre do primeiro ano, como era novidade, não tiveram problema nenhum, né? Só que ela já entrou para a escola alfabetizada. E os colegas já não estavam indo lá, e ela já... Então chegou na metade do ano, eu notei que ela perdeu o interesse pela escola, daí começaram a aparecer os problemas de comportamento. Mas agora este ano a gente está com um trabalho bem legal lá na escola, né, Júlia? Como é que é a relação dela, assim, com os professores e com os colegas de classe? As professoras são muito boas, e ela gosta do professor, mas criança é tudo igual, então é complicado. Criança com criança, sempre vai ter aqueles que vão excluir, né? Os que vão querer perto, os que vão ignorar. A maioria ignora, porque pergunta as coisas para ela, ela não responde. Insiste um, insiste dois, insiste três, desistem, né? Os nossos objetivos principais são sempre desenvolver o brincar da criança, essa interação, né? Essa resposta aquilo que o meio solicita, tornar a criança mais interativa. A gente tem que direcionar o tratamento que a gente faz para aquele pedacinho que eles conseguem fazer e tentar ir ampliando, para que as respostas sejam cada vez mais adaptativas, mais significativas. Até onde você espera que o Guilherme possa chegar? Eu espero que ele atinja todo o potencial que ele tem. E isso, embora já esteja programado, ele já nasceu com uma neurologia, né? Ninguém pode me dizer qual é. Nenhum especialista, nenhum exame pode me dizer qual é o potencial que o Guilherme vai atingir. Eu vou trabalhar para ele atingir o máximo dele. A família é a figura central, né? As famílias têm que se unir para conseguir os seus direitos, para uma dar força para a outra e também para gerenciar o trabalho dos seus filhos. Às vezes você está numa escola que nunca teve outra criança, que não conhece nada disso, e a família muitas vezes é quem leva a literatura, quem leva conhecimento à escola. Então a família... Ela é a figura ativa, ela não é passiva que só leva às terapias, ela é um organizador profundo do tratamento da criança. 2, eu tiro 2. 1, 2. Parou para jogar videogame. Volte. 4 casas, meu Deus. 1, 2, 3, 4. Se deve esperar tudo de um tratamento de autismo, porque na verdade a gente hoje em dia sabe que tem um percentual pequeno, ao redor de uns 10% das crianças que são diagnosticadas com 2 anos, que vão deixar de estar dentro do espectro autístico. 10% não é muito, mas cada família e cada cliente a gente tem que achar que é aquele que é o 10%, porque o trabalho ele funciona de outra forma se você tiver essa certeza que é o seu que vai melhorar. Então você tem um pequeno percentual que sai do espectro autístico e você tem um grande percentual de uns 75%, 80% que melhora imensamente. Então você tem uma criança que pode começar como não verbal e acabar os dias numa faculdade. Então a gente tem que esperar tudo do tratamento de autismo, mesmo sabendo que tem um pequeno percentual que nunca vai vir a falar e que tem crianças que junto com o autismo tem um retardo mental que vai atrapalhar essa evolução, mas o que a gente sabe da literatura médica de hoje é que você, quando a criança é pequena, não tem como saber quem vai evoluir bem e quem não vai evoluir bem. Então você bota todas as suas fichas, energia e a tua aposta em cada criança que você atende, achando que essa é a criança que vai evoluir muito bem. Camila, o autismo, ele precisa ser reconhecido, né? Precisa ser diagnosticado. Então, a gente ainda vê nas comunidades, talvez mais periféricas aos grandes centros, na minha experiência, ainda pouca prática da boa puericultura, né? Desde o nascimento, acompanhando os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Observando se a criança sabe sorrir, se a criança olha nos olhos da mãe. Vendo isso pouco, é claro que vai passar batido as crianças que têm um atraso importante nisso.
E aí a gente vai estar perdendo tempo no diagnóstico do espectro de autismo e no estímulo, né, no tratamento dessas crianças. Mas ao mesmo tempo também é importante que os pais estejam atentos a esse desenvolvimento, né, que observem qualquer regressão no desenvolvimento, nas habilidades que já foram adquiridas, né. O diagnóstico precoce, na verdade, permite que os pais possam já começar a estimular essas crianças, né, para que aos poucos elas possam ir conseguindo, dentro dos seus limites, claro, um pouco de autonomia. Ser saudável é não ficar correndo atrás de um milagre, é presenciar o milagre que é a vida do dia a dia. Ser saudável para nossa família é buscar esse equilíbrio, é um trabalho constante, é saber fazer das adversidades um aprendizado. Quer indicar o programa para alguém? Ele está disponível em nosso site tvbrasil.ebc.com.br/ser saudável.